Aqui é o pastor João Carlos, canal Restaurando Famílias, Casamentos e Vidas. Eu queria deixar uma palavra de vitória, eu queria deixar uma palavra que vai te motivar, vai te influenciar muito através dessa palavra. A palavra que eu queria deixar para cada um dos meus irmãos, cada um dos ouvintes, se encontra no livro de Jó, capítulo 8, versículo 7, que diz assim: o teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último estado crescerá sobremaneira, ou crescerá ao extremo. É uma palavra que eu venho meditando, eu venho estudando. Esse versículo no livro de Jó, capítulo 8, versículo 7, nos diz, né, sobre o princípio, né, de um estado, né? Na verdade, terá sido pequeno, porém, o teu último estado crescerá sobremaneira. Deus colocou no meu coração para mim trazer uma reflexão para as pessoas, para encorajar as pessoas a não desanimar com as dificuldades iniciais, né? Logo no início ou no começo, né? Logo que nós começamos, né? Que nós planejamos, sonhamos, semeamos e plantamos, nós queremos ver, né, a semente crescer, queremos ver, né, as coisas que nós investimos ganhar proporção, ganhar tamanho, nome, título, notoriedade, né, sermos reconhecidos ou conhecidos, né? Cada um de nós tem uma expectativa, né, de iniciar-se, de começar-se, de aprender-se, de desempenhar-se para crescer, né, para alcançar-se, para ir, né, para prosseguir, para avançar-se. Então, Deus permitiu que essa palavra entrasse no meu coração para mim falar para você. Não desista, para mim falar para você, não desista, continue, invista nos seus sonhos, se dedique à causa que você, né, que cada um de nós, né, que você, que eu e que cada um de nós almejamos, sonhamos e desejamos em crescer. A palavra de Deus diz que no princípio tudo parece ser pequeno, parece que está demorando, parece que ao decorrer dos dias, né, semanas e talvez algumas coisas levam meses e outras até anos, parece até que no princípio essas coisas, esta coisa ou este assunto ou esta causa que cada um de nós tem, né, em vista, em querer crescer, parece que o estado, né, nunca chega na proporção de um tamanho, né, médio ou grande, ou que esteja crescendo. A palavra de Deus diz que a ansiedade, né, e até os ensinos, os estudos da mente, né, da intelectualidade, da humanidade, né, mostra que nós somos muito ansiosos. Nós somos muito ansiosos, nós somos precipitados, nós somos aquelas pessoas que plantamos hoje, semeamos hoje, né, que nós, né, fazemos uma coisa em um dia, no outro dia nós queremos ver o resultado. Mas não é bem assim. Tudo leva um tempo, né? A nossa vida, tudo leva um tempo. E eu queria dizer para você que está ouvindo essa mensagem, né, na data, né, deste dia, ou desse mês, ou desse ano, não importa quando você for ver esse vídeo, importa que você venha extrair desse vídeo o melhor para a tua vida. Através dessa mensagem, desse vídeo, o objetivo é que você venha olhar, né, para o que você plantou, semeou, para o que você investiu, para o que você comprou, né, tentando ver se ia ganhar uma proporção, uma notoriedade, uma coisa maior, né, em cima ou acima daquilo que você iniciou, planejou, sonhou, arquitetou, colocou em prática, tirou do papel, se materializou. E eu quero te dizer uma coisa: não desanime, porque é melhor o fim das coisas do que o começo. No começo tudo é difícil. Esse versículo ele é bem claro, ele fala que no princípio o estado, né, de tudo na nossa vida, até nós começamos pequeno, nós nascemos pequeno, né, nós fomos e somos pequenos diante de muitas situações da nossa vida, e em muitas coisas da nossa vida nós nos tornamos grandes ao decorrer de muita luta, de muito desempenho, empenho, em se empenhar, em se esforçar, em estudar, em se dedicar. Então, eu queria trazer para o teu coração essa mensagem, para que você não venha se preocupar tanto, não venha, né, perder a tua paz, não venha perder a tua tranquilidade, não venha ficar roendo as unhas, né? Às vezes querendo que aquilo aconteça, mas se você já deu o primeiro passo, descansa no Senhor,
Descansa no Senhor, né? Que Deus, ele está no controle de todas as coisas. Você já deu o primeiro passo, você já investiu, você já tirou o projeto do papel, você já materializou, né, o seu projeto, o seu sonho, já iniciou-se o seu sonho, o seu objetivo. Deixa nas mãos do Senhor e vai cultivando, vai regando, né? Vai tratando, vai observando e que ao decorrer do tempo, a palavra de Deus, a Bíblia diz que tudo ao decorrer do tempo, né, é pela palavra de Deus e pela própria lei, né, a própria lei do entendimento, a própria lei, né, não só a lei, né, da humanidade, mas como, né, literalmente é assim. Nós começamos pequeno em tudo, né, e nós vamos crescendo. E crescendo, às vezes, no entendimento, crescendo na estatura, crescendo também no desenvolvimento, na experiência, na maturidade, e crescendo também na intelectualidade, crescendo também na maneira de ver as coisas, na maneira de falar, na maneira de pensar, na maneira de observar, né? E crescendo, e crescendo, e crescendo. Ou seja, tudo começa pequeno, mas ao decorrer do tempo, né, nós vamos crescendo sobremaneira. A proporção, né, do conhecimento, do entendimento, né, da intelectualidade, da nossa maneira de ver, observar e falar, e até pensar, nós vamos crescendo, nós vamos amadurecendo. Assim também são os propósitos, assim também são os planos, são os investimentos. Você pode ser muito bom em negócios, em vendas, ou em qualquer outra coisa, ou na vida social, na vida empresarial, né? Você pode ser muito bom vendedor, você pode ser uma pessoa que venha saber lidar com várias situações, né, que se requer um pouco de inteligência, né, ou bastante inteligência, para saber administrar e fazer lucrar em cima, né, dessas tais palavras que eu estou falando, que cada um tem um investimento, tem uma área, tem um sonho, tem um objetivo, mas você tem que ter, no teu coração, no teu entendimento, a capacidade de entender e saber que não é do dia para a noite, nem é de uma semana para outra, e de repente não é nem de um mês para o outro, né? E em alguns casos leva até anos, né? Mas o que eu queria falar para você é que essa palavra que Deus colocou no meu coração, e é para o seu coração também, do livro de Jó, capítulo 8, versículo 7, esse versículo é bem claro. Ele fala que esse versículo desse livro de Jó, na Bíblia fala sobre a esperança e o potencial de nós acreditar que nós vamos ter um crescimento. Mesmo quando o começo parece ser bem humilde, bem pequeno, ou até difícil, né? Ou até difícil, em outras palavras, né? Esse versículo, ele encoraja, né? Ele encoraja as pessoas a não desanimarem com as dificuldades iniciais, né? Pois tudo que se faz, né, na vida, desde né, da criança a uma semente, a um investimento, né, a tudo que nós fazemos, a gente começamos pequeno. Então, essas dificuldades iniciais, pois ela com perseverança, essas dificuldades iniciais, nós com bastante perseverança, né, e confiança em Deus, a situação pode melhorar, né, e o futuro pode ser muito maior e próspero do que o presente, que no momento presente que nós iniciamos, que nós semeamos, que nós plantamos, que nós investimos, que nós começamos. E às vezes as pessoas querem um retorno da noite para o dia, né? Você começa hoje, amanhã você quer ver um resultado. Mas não é bem assim. Então, se você olhar bem o contexto desse versículo, ele fala muito sobre perseverança, sobre paciência, perseverança, sobre insistência, sobre ser consistente, insistente, persistente, né? E esse versículo ele fala sobre uma conversa, né? Lá que Jó teve lá com Bildade, né? E um dos seus amigos que tenta consolar ele após, né, a perda dos seus bens, dos seus filhos, né? Bildade usa o exemplo de Jó para ilustrar, né, que Deus pode recompensar, né, a fidelidade e a retidão, mesmo que o começo tenha sido difícil, né? Essa é uma narrativa do versículo, né, que vocês, tenho certeza que vocês vão meditar nessa palavra e vocês vão saber, né, que era uma conversa de Jó com seus amigos. Então, hoje, Deus me colocou para mim falar para você. Não se fique se martirizando, não, é porque está demorando, porque não alcançou ainda, não chegou ainda, né? Porque você já semeou, já plantou, já tirou do papel, já materializou, né? Já regou, você já está fazendo, né, a sua parte, mas tenha certeza que Deus também fará parte dele. E se você semeou numa terra boa, plantou na terra boa, se você materializou
né, tirou do papel da forma certa, vai dar fruto sim, vai frutificar, vai trazer lucro. Você tem que ter certeza nisso, você tem que ter fé. Você tem que ter fé e você tem que confiar, né, que os projetos, quando nós fazemos tudo na direção, né, de Deus, da maneira de Deus, com honestidade, com veracidade, com verdade, com transparência, sem querer ganhar vantagem, né, em cima de outrem, Deus vai abençoar. Deus vai abençoar o teu projeto. O teu projeto, ele vai crescer, ele vai sair. Então, no teu princípio, o seu estado pode ser pequeno, mas ao decorrer do tempo ele crescerá sobremaneira, sim. E eu quero te dizer que Deus, ele está com as mãos sobre o seu projeto, sobre o seu sonho, sobre a sua vida, sobre o seu lar, a sua casa, sobre a sua necessidade que você investiu, está investindo e vai investir. Se você está investindo no seu lar, na sua casa, na sua família, invista no seu lar, invista na sua casa, na sua família, nos seus filhos, né, no seu diálogo, né? Se você está investindo em algum bem material, se você está investindo nos seus estudos, na sua faculdade, se você está investindo em alguma coisa para um futuro maior, continue fazendo, continue investindo, continue acreditando, continue regando como você rega uma plantinha, continue cuidando, zelando, né, pelo seu projeto, pelo seu propósito, pelo aquilo que você iniciou, começou, que no fim das coisas, né, este propósito, ou esta causa, ou este assunto, que eu não sei qual é o seu, né, eu só sei que Deus colocou essa palavra no meu coração, você pode ter certeza que terá um retorno, né, 1000 vezes mais. Terá um retorno muito grande, 1000 vezes mais. Porque Deus, ele honra quando nós fazemos com alegria, com amor, com dedicação e com honestidade. Então, o teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, porém, o teu último estado crescerá sob maneira, né, ou crescerá no modo extremo. Esse versículo é um presente do livro de Jó para nós. Eu queria dizer isso para vocês, esse versículo é um presente do livro de Jó para nós. Porque ele destaca que apesar de um começo pequeno e humilde, e bem, vamos dizer assim, bem simples, né, a trajetória pode levar a um crescimento significativo e grande, muito grande. Então o livro de Jó, né, para mim, e eu acredito que para vocês, para mim esse versículo em si é um exemplo de como a fé e a perseverança podem levar a um futuro promissor. Mesmo diante de grande adversidade, mesmo diante, né, de grande dificuldade, adversidade, né, e as pessoas às vezes, ou aqueles que estão à nossa volta, às vezes com palavras, né, negativas, mas a palavra de Deus fala sobre este versículo esse versículo em questão sugere que as dificuldades iniciais, né, ela pode até querer desanimar a gente, mas ela não pode ganhar uma proporção maior do que o futuro. Se inicia-se pequeno, mas vai se tornar-se grande. Então ela não pode ter desanimar, e nem me desanimar. Ela tem que me animar, porque a palavra de Deus diz que ela crescerá sobremaneira. Eu quero dizer para você, os seus planos, os seus projetos, o que você iniciou na direção de Deus vai crescer sobremaneira, pois o potencial de crescimento é grande, porque Deus me presenteou com essa palavra. E outros versículos também, eu colaboro também com esse versículo do livro de Jó. Se você for meditar e abordar temas de crescimento, como lá no livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, também diz, né, que incentiva o crescimento na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Além disso, né, que antes venha crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Além disso, o livro de Mateus e no Novo Testamento contém parábolas, né, dos talentos, que fala sobre o potencial de multiplicação, crescimento dos dons recebidos. E o resumo, se você for colocar em resumo tudo que a Bíblia fala, a Bíblia oferece uma mensagem de esperança e de encorajamento muito grande mesmo. Então eu quero dizer para você, não desanime, não volta atrás, continue investindo, embora o começo possa ser pequeno, mas o futuro pode ser marcado por um grande crescimento significativo, tanto em termos materiais quanto espirituais. É o mesmo sentido. A lei da semeadura é essa. Se você retirou do papel, materializou, cultivou, está cultivando, está regando, está tratando do que você iniciou-se na direção de Deus, com honestidade, né? Você projetou, sonhou, estudou, se dedicou e está esperançoso, né? E ao mesmo tempo tem algumas dúvidas. Eu quero dizer para você, deixa as dúvidas de lado. Mas não é espiritual, é material, mas é no sentido material mesmo. No sentido material mesmo, Deus é contigo. No sentido espiritual também, Deus é contigo. Se você começou na direção de Deus ele vai te honrar. Deus vai te honrar. Você não pode duvidar. Se você duvidar, aí você perde a bênção. Você não pode duvidar. Você tem que acreditar. Porque tem alguns relatos bíblicos que eu não vou citar todos eles, mas a própria palavra de Deus, ela fala que sempre o final das coisas, né, sempre o final, não é? Começar é bom, mas começar às vezes começamos difícil, né? Ao decorrer da caminhada,
né? Nós encontramos, às vezes, alguns obstáculos, mas no final é que importa. O que importa é o final do projeto. É quando nós terminar, é quando nós estivermos, ou seja, no nosso máximo, na nossa dedicação máxima, fizemos de tudo, fizemos o máximo que podia, fizemos tudo que estava à nossa altura, né? Esperamos o máximo que nós... Aí nós temos a certeza do sim de Deus. Porque o não você não vai achar nesse vídeo, não. O não eu retiro desse vídeo. Desse vídeo aqui você vai ter o sim de Deus. E o sim de Deus para a sua vida, seja no seu investimento, no que você está investindo, vai dar certo sim, porque no princípio o Estado pode ter sido pequeno, você investiu pequeno, começou pequeno, né, mas no final crescerá sobremaneira. Né? Esta é a palavra que Deus deu ao pastor João Carlos, canal Restaurando Famílias, Casamentos e Vidas. Se você iniciou-se, né, em qualquer coisa da sua vida, para a glória do nome do Senhor e para o bem da tua pessoa e da tua família, Deus é contigo. Deus é contigo, meu irmão, minha irmã. E até aqui, Deus me deu essa mensagem e fique todos com Deus.